Olá, família da fé, que alegria estar aqui com você mais uma noite, mais uma quinta-feira. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Eu trago muita alegria no meu coração nesses momentos em que a gente tem para nos reunirmos, né? Para falar das coisas de Deus. Isso é muito bom, isso é vida para a gente, né? Isso alimenta o nosso espírito, nos faz mais forte, nos faz desejar caminhar mais rápido, correr mais rápido na direção do Senhor e alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus nos estimula a isso, nos traz uma alegria na nossa alma, né? Nos faz bem. E pessoas dispostas a ler, dispostas a estudar e a orar e a buscar mais do Senhor. E esse é um tempo que Deus tem nos despertado a isso, a buscar mais a sua presença, a buscar mais entendimento. Porque quanto mais entendimento a gente tiver, gente, da palavra de Deus, menos erro a gente comete, né? Não somos enganados, não somos pegos em falsidade, por falsificação maligna. A gente vai estar sempre mais atento. Opa, isso não está na palavra. Opa, não foi assim que foi ensinado. Não é assim que está escrito. Não foi isso que Jesus falou. Esse não é um princípio da palavra de Deus. Mas para a gente confrontar, né? E recusar algo de errado que venha, a gente precisa estar cheio naquilo que é certo. Então a gente precisa ter um entendimento daquilo que realmente nos edifica. O que nos edifica? A palavra de Deus. E hoje a gente vai estar estudando mais um pouco. Eu estou muito animada com isso. Graças a Deus, né? Preparei meu estudo, li e tal. Porque isso faz muito bem para o nosso interior. Isso faz muito bem para a nossa alma. Isso aquieta a nossa alma. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é água para aquele que está sedento. E isso é algo que nós precisamos pedir sempre a Deus. Senhor, dá-nos mais fome e sede de Ti, mais fome e sede de buscar o Senhor na Tua palavra. E Ele vai sempre nos saciar. E aí a gente tem mais fome, e aí Deus dá mais alimento. Olha que coisa boa. E assim a gente vai crescendo. E vamos completar a nossa caminhada, a nossa carreira nessa terra, em nome de Jesus. Agora a gente está com um novo assunto, que são as parábolas. A gente começou na semana passada, se você está assistindo hoje, participando hoje pela primeira vez. Semana passada a gente falou um pouco sobre o que era parábola, né? Como Jesus ensinava através de parábola, por que Jesus ensinava com parábolas. E a gente falou, inclusive, sobre uma parábola que foi a do bom samaritano, né? A gente leu, deu uma lida, falamos um pouco sobre isso, fizemos um apanhado. E hoje a gente vai caminhar um pouquinho mais, vamos para uma outra parábola. E eu gosto muito, né? Porque são histórias que trazem um ensinamento muito rico das coisas celestiais, das coisas do reino de Deus para nós. Não é qualquer história, não é uma história de carochinha, não. É um conto de fada, é algo que é vindo da parte de Deus para o nosso coração. Então, as parábolas são muito ricas, um conteúdo muito rico, porque não é só história, é um ensinamento sobre o reino de Deus, sobre princípios do reino de Deus. E hoje a gente vai estar estudando sobre a parábola do joio e do trigo. E aí você vai ter um entendimento, o que essa parábola quer ensinar pra gente? Por que Jesus ensinou isso? Por que Jesus falou isso? Qual é o ensinamento que vem junto com essa parábola, que permeia essa parábola? Então nós vamos entender isso essa noite. Vamos orar primeiro? Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, para juntos estudarmos a Tua palavra, para junto orarmos, para junto louvarmos o Senhor, darmos aleluia, glória a Deus, ao Teu nome, Senhor. E isso faz bem demais para nós só podemos te agradecer, porque é o Senhor quem prepara esse momento para nós, e nós somos gratos por isso, Senhor. Queremos preparar o nosso coração agora para essa semente que é a Tua palavra, que vai vir no nosso coração, de encontro às necessidades da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, vai nos alimentar, vai nos sustentar, eu creio nisso. E eu quero preparar as mentes e os corações, Senhor, de todos aqueles que vão estar me ouvindo, Pai. Prepara, ó Deus, a nossa alma para receber esse refrigério que é a Tua palavra. Haja paz nesse momento, que a nossa alma se aquiete, que os nossos pensamentos se aquietem agora, que haja uma disposição de ouvir o que o Senhor tem para falar para nós através da Tua palavra. E eu me coloco apenas como um instrumento, ó Deus. Eu oro assim, Senhor, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso.
né? Você está aí na sua casa, mas você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Fala comigo, Senhor, e o Senhor vai falar com você. Essa parábola do joio e do trigo está em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque como eu sempre digo, o nosso tempo aqui é muito curto, então a gente precisa ganhar tempo. Então eu vou pedir para você, pega um papel, um caderninho, uma caneta, aquele caderninho que você costuma levar para a igreja para anotar. É muito bom isso, gente, porque às vezes a gente passa por situação, deixa eu abrir um gancho aqui rapidinho e falar isso para você, às vezes a gente passa por situação em que fica difícil até a gente orar. E aí a gente fica assim meio que, eu precisava de uma palavra, eu precisava, sabe? Aí a gente vai lá, pega aquele caderninho que a gente leva para a igreja, anota a pregação, faz um resumozinho, né? Como a gente está entendendo a palavra e tal. E aí a gente vai lá e lê, eu canso de fazer isso, como faz bem para minha alma, como me aquieta, como acalma meu coração. E ali eu já leio aqueles resumos, leio de um domingo, leio de outro, vou lá, pego a referência, dou uma lida, já faço uma oração. Como isso é bom para a nossa vida. Então, não deixa de fazer isso não. Pega um caderninho, principalmente você que está começando a caminhada agora. Então, você pega um caderninho e vai anotando as referências para você ler depois com calma, não é? Então, a parábola do joio e do trigo começa com Jesus, né, contando essa parábola, dizendo assim, olha, certa vez um senhor, em algumas versões falam um pai de família, plantou algumas sementes no seu campo, boas sementes, sementes frutíferas, semente boa que daria o resultado que ele gostaria de colher, uma boa colheita. E aí ele vai para casa e vai descansar. E aí vem o inimigo, o seu inimigo, a Bíblia diz assim, e vem o seu inimigo e semeia juntamente com as sementes boas, sementes ruins, sementes improdutivas, semente que não vai dar fruto, né? Semente que não serve para nada, é mato, né? E aí ele faz isso por pura maldade, para sabotar a colheita, a plantação do outro. E aí chegam os seus empregados no dia seguinte, diz assim, senhor, o senhor não plantou ontem? Sim, plantei. E o senhor não plantou semente boa? Sim, plantei sementes boas, vamos ter uma boa colheita. Sim, mas agora elas cresceram um pouco e tá cheio de erva daninha ali no meio, tem muita coisa ruim ali, muito mato ali que não serve para nada. O senhor quer que a gente arranque essas plantas ruins, esse mato, essas ervas daninhas? E aí o dono da seara pensa e diz assim, não. Porque quando vocês fizerem isso, pode ser que vocês arranquem a plantação boa junto com a ruim. Vamos fazer o seguinte, deixa elas crescerem juntas. E aí, quando chegar na época da colheita, os cefeiros saberão separar. E aí eles vão arrancar a semente ruim, a plantação ruim, vão fazer feixes dela e vão jogar elas no fogo para as queimar, porque elas não servem para nada. Isso Jesus ensina dessa forma para eles, contando essa história. E aí vem a revelação dessa parábola. Então a gente entende a primeira coisa. Quem seria esse inimigo que vem plantar uma semente ruim, daninha, no meio da plantação boa? É o maligno, é Satanás, é o inimigo da nossa alma. Ele vem plantar. E o que seria essa semente, Ivone? Pessoas. A semente aqui são pessoas. Essa semente não se refere à palavra de Deus. Essas sementes são pessoas. O inimigo implanta, coloca pessoas, sementes que vão gerar ervas daninhas no meio do povo de Deus, no meio dessa plantação boa que é a igreja. A gente tem dentro da igreja, eu não estou falando da nossa igreja, da minha igreja especial, estou falando da igreja corpo de Cristo na terra, espalhada pela terra. O inimigo coloca pessoas a seu mando, influenciadas por ele, que seguem aquilo que ele manda, que ele introduz na mente delas, no coração delas, que ele governa elas para fazer, para minar
aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar, os princípios da palavra, o reino de Deus. Toda a estratégia do maligno tem um objetivo: arrancar o reino de Deus de dentro de nós, arrancar os princípios da palavra de Deus de dentro de nós. Se ele fizer isso, ele já está sendo muito bem sucedido. Então essa é a tentativa dele e nós precisamos estar vigilantes com isso, e é isso que essa parábola vem nos ensinar. Em Mateus 13, vem nos ensinar, essa parábola do joio e do trigo vem nos ensinar isso, que Satanás se opõe, tentando, ele quer tirar a mensagem de Deus, da palavra de Deus de nós. Mas como ele não consegue fazer isso, com algumas estratégias, então ele tem uma outra estratégia, o plano B. O plano B é, então eu vou colocar pessoas para desvirtuar os servos dentro da igreja, os cristãos dentro da igreja. Eles serem apanhados, distraídos. Se a gente está distraído, se a gente está desapercebido, a gente é apanhado, enredado nessas tramas que o inimigo introduz na igreja. É escândalo, é mentira, é perseguição, é falsas, sofismas daquele tipo de eu aqui, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou perseguido, eu não sou notado, eu não sou reconhecido. São mentiras, sofismas. Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não olha para mim, coisas desse tipo que é implantado na cabeça das pessoas, levando elas a uma mentira, a um engano. Deus não te perdoou, você não é digno de estar aqui. Tudo isso são mentiras que são colocadas, são enviadas para nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. E como que isso é feito? Isso é feito através de pessoas. São essas pessoas, são esses joios no meio do trigo. O trigo, a igreja, cristão genuíno, verdadeiro, povo de Deus, esses são trigo. Joio, semente, erva daninha. Esses são falsos cristãos que estão introduzidos dentro da igreja. Mas a intenção é desviar alguns, é conseguir tirar alguns da comunhão com Deus. Essa é uma estratégia diabólica que, infelizmente, funciona em muitos casos para muita gente, que dá ouvido, que cede o coração para isso. E aí, a gente entende assim, né? Às vezes a gente ouve pessoas que contam a parábola, em pregação, de que a semente é a palavra de Deus. Nesse caso dessa parábola, a semente não é a palavra de Deus. A semente são pessoas. O campo não é o coração. O campo é o mundo. Deus tem espalhado essa boa semente. Deus tem levantado cristãos em todo o mundo para propagar o seu reino e para viver, testemunhar do seu reino nessa terra. E assim, essas pessoas que são salvas pela fé na palavra é que são essas sementes, é que serão os trigos que vão alimentar, que vão fortalecer, que vão fortificar outras vidas. Então, Cristo está semeando, levantando cristãos em todo o mundo. E eu quero fazer parte disso. Eu quero ser esse instrumento que vai espalhar essas boas novas. E eu creio que você também, eu quero convidar você a querer ser também um instrumento da parte de Deus, para que você faça parte disso. Então, o que essa parábola ela vem nos ensinar? Ela vem nos ensinar a estar atento às estratégias do maligno, com a intenção de tirar a nossa fé, de roubar a nossa fé, de roubar a nossa comunhão. Cuidado com as falsificações dentro da igreja. Aquele ali não é o original, aquele ali é uma falsificação. Nós precisamos estar atento a isso. Cuidado com o falso. Olha, cuidado com... Em 2 Coríntios 11, 26, diz assim, olha... Ele possui, quem? O maligno, ele possui cristãos falsos. A referência está em 2 Coríntios 11, 26.
O diabo, a gente precisa ter esse entendimento, gente. O diabo é o mestre da falsificação. É o mestre da falsidade, da falsificação. Então, nós precisamos estar atento a isso, porque ele tenta introduzir falsos cristãos no nosso meio. Eles acreditam num falso evangelho, a referência está em Gálatas 1:6. Estimula a uma falsa justificação, que é isso, a um falso princípio da palavra de Deus, né? Porém deturpado, está em Romanos 10:1, de 1 a 3. Ele tem até mesmo uma falsa igreja, e aí a gente vê em Apocalipse 2:9 essa referência, mostrando pra gente que sim, que ele tem uma falsa igreja. E agora, pasme você, que não é, na verdade, nenhuma novidade isso que eu vou te dizer. Nos finais do tempo, ele vai lançar um falso Cristo, que é o anticristo. E aí você vai ler essa referência de 2 Tessalonicenses 2, versículo de 1 a 12, sobre a chegada do anticristo. E aí agora, atentos a isso, atentos a toda essa falsificação, atentos ao que a parábola vem nos ensinar, a gente precisa entender que para que esses discípulos do maligno, do inimigo de nossas almas, não sejam bem-sucedidos, nós precisamos nos portar, nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Porque olha só, como é que a gente pode perceber o que é falso num contraste com o que é verdadeiro? Não é isso? Então, se a gente tem um verdadeiro, o legítimo, e agora você coloca um falso do lado, nossa, fica gritante, né? Assim, pega uma bolsa, agora eu vou falar assim na linguagem das mulheres, uma bolsa, né, de marca, pode ser aí Michael Kors, Louis Vuitton, aí você pega uma bolsa dessa de marca e coloca uma falsificada do lado. Vai ficar gritante, você vai dizer, meu Deus, como que é isso? Olha a cor, como é totalmente diferente, olha a escrita como é diferente, né? Como é que você reconheceu? Porque você conhece o verdadeiro. Mas e se você não conheceu o verdadeiro? Como é que você vai saber que aquilo que está sendo dito para você, se aquilo ali é um sofisma, se é uma mentira, se é uma deturpação da palavra de Deus? Você entende? Você entende, igreja, por que a gente precisa estar cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus, para quando vier um outro Espírito você identificar, para quando vier uma outra palavra você identificar. Entendeu? Então a gente precisa ter essa busca, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente tem essa necessidade. Senão a gente fica aí. Agora eu vou falar para os homens. Como é que você sabe se aquilo ali é um falso Rolex? Ah, você sabe porque você conhece o verdadeiro. Aí você vai dizer para mim, poxa, mas eu não conheço o verdadeiro. Então você pode ser enganado a qualquer momento. Desculpe dizer isso para você, te dar essa notícia. Então você pode ser enganado a qualquer momento, porque você não conhece o verdadeiro. Mas se você conhecer o verdadeiro, se alguém vier te oferecer um falso, você vai dizer, ah, não, que isso, que coisa é essa aí falsificada? Não, por mais bem feito que seja, né? Mas você vai conhecer, porque você está cheio do verdadeiro. Então nós precisamos nos encher daquilo que é verdadeiro. Nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo, precisamos nos encher da palavra de Deus, porque só cheios do verdadeiro poderemos identificar aquilo que é falso. E aí a gente precisa estar atento para isso. Agora entenda, como igreja, entenda, meus irmãos, que não é a nossa função. Lembra lá no início da parábola, quando eu comecei falando, que os empregados chegam e dizem, você quer que a gente arranque aquela erva daninha? Você quer que a gente arranque aquilo que é falso? E eles dizem assim, não, porque vocês podem se enganar. Então, arrancar aquilo que é falso não é a nossa função, tá? Não é a nossa função. A nossa função é plantar o que é certo. E agora, e aquilo que é errado, Ivone? Você deixa com Deus, porque só Ele consegue identificar o que é falso, o que é errado. Então, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, não cabe a nós essa tarefa de arrancar o que é falso. Nós precisamos plantar aquilo que é verdadeiro. Nós não somos investigadores, nós somos evangelistas. Nós não somos cefeiros, nós somos aqueles que
plantam. Nós não somos investigadores, nós somos evangelistas. Então vamos deixar essa parte de identificar e arrancar com Deus. É Ele quem vai fazer isso. E o Senhor fala isso, deixa que eles cresçam junto. Então a gente vai conviver? Vai. A gente tem como impedir que esses falsos cristãos entrem nas igrejas? Estejam ali no meio do povo de Deus, faça parte do mesmo grupo que você convive, trabalhe no mesmo ministério que você trabalha? Não, a gente não tem como impedir isso. A gente também tem essa autoridade, essa permissão de Deus de botar para fora, de arrancar, de lançar fora? Também não. Lembra lá na parábola? Deixa que eles cresçam juntos. Irmão, você vai conviver com esse tipo de pessoa. Isso é bíblico. Você vai ter esse tipo de pessoa convivendo e você vai ter que conviver com ele. Mas no dia da colheita, não é isso que o dono da fazenda diz? No dia da colheita, os cefeiros. Quem são os cefeiros? São os anjos de Deus. Deus vai dar ordem aos anjos. Agora peguem a erva daninha, pega aquele mato que não presta para nada, arranca ele. Eles faz feixos e lançam no fogo, né? Assim que termina a parábola. Porque eles não prestam para nada, eles não servem para nada. Só para prejudicar a plantação boa, não é isso? Então é isso que a gente precisa entender. Nós devemos nos opor a Satanás, denunciar as suas mentiras, mas também devemos semear a palavra de Deus e dar fruto aonde Deus nos colocou. Nós estamos na casa de Deus, entenda isso, igreja, para dar fruto. Analisa a sua vida e veja que fruto eu tenho dado. Qual é a qualidade do meu fruto? Isso são coisas que a gente, ao ouvir essa parábola, a gente tem que parar e pensar e meditar. E se entendemos assim, poxa, realmente eu não tenho dado fruto suficiente, ou eu não tenho dado nenhum fruto, ou os meus frutos não são tão bons assim, então o que a gente faz? A gente retoma. A gente não tem que parar, a gente não tem que desistir, não tem que jogar ferramenta lá, o arado, e vou sentar e vou chorar, não. A gente refaz, pois a partir de agora eu vou ser aquela pessoa que vou semear, eu vou ser aquela pessoa que eu vou regar a semente, eu vou ser essa árvore que vai dar fruto, não é assim que a palavra diz? Fruto, árvore que dá fruto na estação própria. E é isso que a gente tem que ser, é assim que Deus nos deseja. E aí, o que vai ser do joio então, Ivone? O que vai acontecer? Bom, alguns desses feixes já estão sendo separados. Sabe quando você ouve assim, meu Deus, olha que escândalo, olha que coisa terrível que aconteceu, olha em tal igreja, olha em tal lugar, olha em tal país, aconteceu uma coisa no meio da igreja. Já os joios já estão sendo separados e já estão começando a ser ajuntados em feixes. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu creio profundamente nisso. Então, não demora. Os cefeiros vão chegar e vai começar a colheita. E aí, o joio vai ser ajuntado e vai ser desprezado, porque para nada eles servem. Eles só serviram para atrapalhar. E agora eles não vão atrapalhar mais. E é isso que essa parábola vem nos ensinar. Vem nos ensinar a estarmos atentos para não sermos enganados, para não cairmos nas ciladas, nos sofismas, nas mentiras, nas falsificações. Evangelho falso, igreja falsa, Cristo falso. Então, a gente precisa estar atentos, precisamos ser semeadores e precisamos ser frutíferos. Esse é o ensinamento que essa parábola vem nos ensinar. A diferença daquele que realmente serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que é um cristão verdadeiro, genuíno, nascido de novo, que vive os princípios da palavra de Deus. E aquele que está na igreja
só para causar estrago. Não sei nem dizer para que ele está ali, nem ele sabe para que ele está ali. Ele realmente foi enviado para causar estrago dentro da igreja de Deus. Então, querido, eu quero motivar você a se encher da palavra de Deus sempre, a buscar a presença do Espírito Santo sempre, a buscar o batismo no Espírito Santo, falar em línguas. Isso é uma necessidade que nós como igreja temos, sempre tivemos, desde que a igreja foi fundada, sempre houve essa necessidade, desde lá do dia do Pentecoste. Nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá o discernimento de onde devemos andar, de como devemos proceder, de como devemos buscar. O Espírito Santo nos ensina tudo. Às vezes a gente não sabe o que orar, então a gente ajoelha e diz: Espírito Santo, me ensina a orar. Me leva à oração que o Pai deseja ouvir nessa hora que sai da minha boca, Espírito Santo. Coloca as palavras certas, traz ao meu coração. E aí Ele nos leva nesse caminho. Que caminho maravilhoso, que caminho precioso, que caminho bendito, que nos traz paz, nos traz alegria, nos enche do amor de Deus, da presença do Senhor. Busca isso para a tua vida, porque eu quero muito buscar isso para a minha vida. Deus tem me despertado muito a isso. E eu quero convidar você a vir junto. Vamos buscar a presença de Deus. Nós estamos tendo a live às 18 horas, estamos com esse propósito de 40 dias de oração. A live às 18 horas está sendo uma bênção, essa oração. Então vamos orar, vamos buscar de Deus. Se você está aqui hoje é porque você tem sentido também essa necessidade. E que bom que cada vez você se encha mais dessa necessidade, você perceba mais essa necessidade. E Deus está sempre disposto a nos encher. Amém, queridos? Vamos orar então? Meu Pai, nós queremos te agradecer, nós louvamos ao teu nome, bendizemos a ti, porque nós cremos que é do Senhor que vem essa revelação para a nossa vida, é o Senhor que nos motiva, é o Senhor que nos alegra, é o Senhor que nos impulsiona, Senhor, a seguir nessa direção, a direção do teu coração, a chegarmos no nosso alvo, no nosso objetivo, que é o Senhor. Nós queremos o Senhor, nós desejamos o Senhor. Esse é o nosso maior motivo de estarmos aqui, Deus. É que nós temos fome e temos sede de Ti. Sacia-nos, ó Pai. Sacia-nos, porque nós precisamos ser alimentados pelo Senhor todos os dias. Os dias são maus, são difíceis, mas nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor nos fortalece. E nós queremos dizer para que o mundo espiritual ouça: nós não somos daqueles que desistem, nós não abriremos mão nunca da nossa comunhão com o Senhor, nunca. Aconteça o que acontecer, o mais importante é a nossa comunhão com o Senhor. E eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é quem nos dá essa oportunidade. O Senhor foi quem criou esse momento aqui, essa atmosfera para nós. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos leva a isso, a essa dimensão. Nós te louvamos, o nosso coração é grato a Ti por isso, Pai. Eu quero abençoar a vida desses meus irmãos que participaram aqui desse estudo. Quero, Senhor, que eles tenham a alegria e o prazer de Te buscar e de Te encontrar, Pai. Eu oro assim, Senhor, louvando ao Teu nome, Te bendizendo e Te agradecendo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Você pode dizer amém, aleluia, glória a Deus aí na sua casa, porque nós temos essa oportunidade. E eu louvo a Deus pela sua vida. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos mais uma vez, não sei se serei eu, se vai ser o pastor Marcos, mas nós estaremos aqui reunidos para aprender um pouco mais com mais uma parábola que Jesus nos ensinou. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Até lá!